Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós daremos continuidade ao estudo que começamos no outro vídeo. No vídeo passado nós falamos sobre as armaduras espirituais, o seu funcionamento e para que fazemos e por que fazemos uso dela. Hoje nós iremos falar um pouco sobre batalha espiritual. Como eu já tinha falado no vídeo passado, um pouco, porque eu estou ressaltando que é um pouco. Porque o assunto de batalha espiritual, ele é um assunto extenso, que se eu fosse gravar vídeos sobre esse assunto, seriam horas de vídeo e ainda assim não daríamos para falar sobre tudo. Aqui nós iremos falar o básico, o que é necessário para todo crente saber e a partir daí começar a estudar. O que é necessário para todo crente saber e a partir daí começar a se aprofundar nesse assunto, entender o que vive. Eu peço também a vocês que se ainda não assistiu, quando finalizar esse vídeo e o próximo, os 3 vídeos, assistam um filme chamado Quarto de Guerra. Esse vídeo já está disponível na Netflix e tem alguns outros sites também, um mesmo chamado HDX Ultracine, que são sites de filmes online que você pode assistir esse filme. Esse filme é a retratação real do que é uma batalha espiritual no casamento, que é muito importante nós entendermos que o nosso casamento passa por batalha espiritual também. Então, esse filme, ele mostra muito isso, ele traz essa guerra espiritual de uma forma muito clara, tá bom? Então, eu vou pedir que se você já assistiu, leia a apostila, assista os 3 vídeos e assista ao filme de novo. Se você ainda não assistiu, faça também todo esse segmento. Leia a apostila, assista os vídeos e assista esse filme, porque você vai ter uma noção, uma visão. Sua visão vai mudar acerca do que é o casamento. E acerca do que é a batalha espiritual dentro do casamento. Que todos aqueles que são casados passam por essa batalha espiritual. Tá bom? Vamos começar então falando um pouco. Um dos nomes de Deus na Bíblia, referido cerca de 270 vezes, é Senhor dos Exércitos. As guerras travadas pelos filhos de Israel são tipos de figuras paralelas de batalha no reino espiritual. Guerra implica na existência de um adversário. E Satanás é o nosso adversário. Justamente com suas hostes, eles não podem lutar contra Deus. Então luta contra a imagem e semelhança de Deus, o homem. Porém, quem luta contra nós, luta contra o próprio Deus. No Antigo Testamento, a guerra é ilustrada no reino físico. São batalhas visíveis, armas materiais. No Novo Testamento, ela se transfere para o plano espiritual, mas sua realidade é a mesma. Êxodo capítulo 23, versículo 22. A humanidade está vivendo em conflitos, famílias se dividindo, miséria, guerra, aumento das drogas, prostituição, abortos, suicídios e homicídios. Por detrás de tudo isso estão as garras do diabo, levando a humanidade ao fracasso. A palavra de Deus diz que Satanás desceu à terra com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás quer destruir o maior número de pessoas. Somente quem se reveste com as armaduras de Deus será capaz de vencer esta guerra. Efésios capítulo 6, 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra de Deus diz, em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O objetivo deste estudo é lançar as bases da resistência espiritual através do conhecimento das armas da nossa guerra. Sem esse entendimento, que é o fruto direto de compromisso com o Senhor, não pode haver resistência nem tampouco vitória. As bênçãos são para aqueles que têm sua mente exercitada pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14.
Só tem vitória quem se desperta para a realidade que estamos vivendo. Uma guerra contra as potestades e contra os principados, para tomar posse do reino de Deus. Enfrentamos os desafios de Satanás com seu comando, os demônios, as tentações da carne, e assim tomando posse, usando as armas que Deus nos entregou. O privilégio do homem espiritual é que ele vive em dois mundos diferentes, pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, segundo Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O mundo espiritual é um campo que não se percebe fisicamente, mas é a partir dele que todas as coisas são regidas. Ou seja, o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico que vivemos. E temos que entender que o mundo físico é influência do mundo espiritual. Gênesis capítulo 1, versículo 1, Colossenses capítulo 1, do 13 ao 17. O mundo espiritual é uma área de atuação, onde tudo começa, a partir do que falamos e agimos. A batalha desencadeia no mundo físico, mas ela acontece no mundo espiritual. Este mundo invisível que não vemos, mas podemos sentir. É uma atmosfera onde são travados todos os planos de ação, onde os dois reinos se estabelecem com um objetivo principal: destruir e resgatar. O mundo espiritual existe e nele há dois exércitos: o exército do Deus vivo e o exército de Satanás, que já tem uma marca: a derrota. O mundo espiritual é um mundo real, o universo dos princípios. É lá que tudo se manifesta, onde conquistamos tudo aquilo que é nosso por direito. O mundo físico é o mundo da razão, ou seja, tudo o que é percebido pelos sentidos físicos: visão, audição, tato, paladar e olfato. É a comprovação dos nossos atos e procedimentos, que são as respostas de todo o esforço que temos no mundo espiritual. A sua visão precisa estar aberta pela palavra de Deus, para que você entenda que suas guerras serão vencidas. Quando você entender que existem dois reinos em movimento. Conhecendo o reino de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. O reino de Deus existe e nele há uma hierarquia. Deus Pai, que está assentado no alto e sublime trono nos céus dos céus, ele é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ele está em todo tempo e em todo lugar. A vida provém dele e tudo o que há foi por ele. Romanos capítulo 11, versículo 36, Salmos 97, do 1 ao 7. Deus Filho, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, Salvador do mundo, Cordeiro Santo de Deus, primogênito, Alfa e Ômega, princípio e fim. Ele é a imagem do Deus invisível que venceu a morte. Colossenses capítulo 1, versículo 15, Isaías capítulo 9, versículo 6. Deus Espírito Santo. Ele é o conselheiro e foi enviado ao mundo para glorificar o Filho. Ele é o agente que convence e regenera o homem do pecado e do juízo. É o intercessor da igreja de Cristo. Ele é o selo da promessa. João 14, do 16 ao 26, Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 4, Lucas capítulo 4, do 14 ao 19. Que a unção de Deus te capacite para as batalhas. Você é mais que vencedor. Conhecendo o seu inimigo. Quem se envolve numa guerra deve ter uma ideia do que está fazendo. Guerra é encontro em combate de duas forças opostas em natureza e o propósito é a vitória. Depende de vários fatores: suas instruções, estratégias, força,
fraqueza. Nosso propósito é frustrar as intenções inimigas. Vamos falar do poder limitado que foi concedido a Satanás, que é um derrotado. Desde o princípio, ele é o pai da mentira. O orgulho é a base da sua rebeldia. Satanás não trabalha sozinho, porque não é onipresente e onisciente. Ele tem muitos demônios trabalhando para ele, os anjos caídos. Judas, capítulo 1, versículo 6. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Satanás tem um reino organizado. Cada demônio tem uma função específica. Principados, potestades, dominadores, espíritos imundos e legiões demoníacas. Os espíritos territoriais são demônios colocados em lugares específicos. Nisso aí a gente já entra em outro assunto que se chama demonologia, que é o estudo sobre os demônios. Mas que nós só vamos falar por alto, como eu já falei no início, só por alto para termos uma base, uma noção base do que é. Os espíritos territoriais são demônios colocados em lugares específicos. Eles argumentam e resistem para ocupar determinados espaços geográficos, tendo como responsabilidade amaldiçoar tais localidades. Muitas residências têm sido atormentadas por demônios, mesmo sendo seus moradores pessoas sem aparente envolvimento com os mesmos. Isso acontece porque tais espíritos foram invocados por antigos moradores ou frequentadores do local, e hoje exigem um direito de permanecerem no mesmo. Ou seja, mesmo que você seja crente, a sua casa pode ter sido habitada antes por pessoas que não eram, e essas pessoas podem ter invocado, ou pessoas que frequentavam essa casa podem ter invocado, e ali se torna localidade de um espírito dominador, ou de um espírito territorial. Características de um guerreiro, vamos falar mais disso um pouco abaixo. Características de um guerreiro: lealdade ao comandante, espírito de sacrifício, equilíbrio, ligeireza, prontidão, coragem, boa reputação, sabedoria e disciplina. Josué, capítulo 1, versículo do 6 ao 9. A primeira coisa importante na guerra espiritual é reconhecer que você tem um inimigo. Não ignore as artimanhas de Satanás. Ele age de várias maneiras, com ciladas, dardos inflamados, setas malignas, laços, emboscadas e armadilhas. 1 Pedro, capítulo 5, 8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Satanás gosta quando ignoramos a sua presença, ou seja, quando atribuímos a outros os problemas que ocorrem em nossas vidas. Embora Satanás esteja por detrás de tudo, a nossa luta não é contra o governo do nosso país. Nossa luta também não é contra o nosso esposo, esposa, nem contra os filhos ou pais, ou contra desemprego, e sim contra os principados e potestades. As pessoas cometem erros e pagam alto preço por negar a existência de espíritos malignos e do mundo espiritual em geral. A perversidade do mundo visível é influenciada, abastecida e capacitada pelo submundo espiritual, habitado por Satanás e seus demônios. Se o inimigo consegue nos distrair da realidade do mundo sobrenatural, conseguirá nos desviar de encontrar as soluções espirituais para questões críticas. Outro erro cometido pelas pessoas é atribuir toda a ação que acontece no mundo ao inimigo. Essa atitude leva à fascinação, medo ou superestima em relação ao seu poder, fazendo com que a pessoa indiretamente adore o inimigo e atribua a ele as qualidades que pertencem a Deus, tais como onisciência, saber de todas as coisas, onipresença, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e onipotência, que é ter o poder absoluto. O diabo tem poder limitado e está sujeito a Deus. Se você é cristão obediente à palavra de Deus, o adversário será pequeno diante do poder de Deus em sua vida. Ele é limitado no tempo e no espaço. Ele gosta quando as pessoas abrem brechas para ele entrar e destruir. O inimigo é invasor.
ele vem. Porém, se não achar brechas nem espaço para ele entrar, ele parte em retirada. Colossenses capítulo 1, do 13 ao 17, Tiago capítulo 4, versículo 7. Que possamos entender que a guerra é do Senhor. Êxodo capítulo 15, versículo 3 e Êxodo 14, versículo 14. Somos apenas instrumentos usados nas mãos de Deus, somos apenas soldados. Outro erro que alguns cristãos cometem, por falta de conhecimento, é pensar que estão imunes aos ataques do maligno. A batalha espiritual não é uma rajada de emoção momentânea para afugentar o diabo temporariamente. A verdadeira batalha espiritual é um estado específico da mente que envolve um compromisso para toda a vida. É muito mais uma atitude determinada e comprometida da mente do que uma ação propriamente dita. Depois do apóstolo Paulo ser esbofeteado pelas forças demoníacas que havia se levantado contra seu ministério, Paulo orou 3 vezes e pediu que o Senhor removesse o mensageiro de Satanás. As circunstâncias externas de Paulo eram um desafio constante. A oposição espiritual invisível atiçava um terrível ódio na comunidade contra ele em todo lugar onde ele ia. O governo da época se colocava no seu caminho e procurava bloquear as mensagens do evangelho. Em resposta à oração de Paulo, o Senhor Deus o respondeu. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e versículo 7. Ou versículo 7, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Paulo que enquanto ele estivesse sendo eficaz para Deus e causando danos à dimensão das trevas, ele sofreria a oposição das forças demoníacas. Então Deus disse que a sua graça e o seu poder era o suficiente para Paulo vencer cada um desses ataques quando eles viessem. Todos que fizerem a vontade de Deus e obedecer a sua palavra, o diabo tentará frustrar o plano de Deus. Entretanto, os planos do inimigo não terão sucesso se o crente estiver usando o escudo da fé. Por isso, nós estudamos primeiro as armaduras espirituais para depois virmos para o assunto de batalha espiritual. Os espíritos demoníacos não podem destruir uma pessoa, exceto que haja uma área de pecado na vida dela, a qual eles possam estabelecer base de legalidade para destruí-la. Não havia nenhuma área vulnerável na vida de Paulo, nada que o diabo pudesse entrar para destruí-lo. Portanto, a consagração de Paulo ao Senhor era a maior defesa contra o inimigo. Não se descuide, nossa luta é contra Satanás e também contra o pecado. Quando os demônios são expulsos de uma pessoa, eles tentarão voltar, chamando outros 7 mais fortes do que eles para tentar entrar novamente. Muitos pensam que a batalha terminou, mas estão enganados. A batalha está apenas começando. Jesus disse: a batalha está apenas começando. Jesus disse, em Mateus capítulo 12, versículo 29, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Nós cristãos temos o homem mais valente de todos, para nos ajudar a manter a nossa casa segura, o Espírito Santo. Esse assunto de batalha espiritual, nós não podemos viver como se não existisse. Primeiro, porque nós sabemos que existe o mundo espiritual. Segundo, porque nós sabemos que existe 2 reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. E sempre vai estar em guerra. O diabo ele veio senão para matar, roubar e destruir. E de todas as formas ele vai tentar matar, roubar e destruir a vida de todos os seres humanos. E com isso, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, que saímos das garras dele, nós passamos a ter consciência do reino espiritual e passamos a ter consciência do que ele está fazendo. E passamos a lutar contra isso. Lutar para não viver mais em pecado e lutar para que outras pessoas também sejam libertas. Lutar também para que ele tire as garras dele de todas as áreas de nossas vidas. Mas ele não vai deixar isso tão fácil. Não vai ser fácil lutar contra ele. Não é fácil.
Mas não é impossível, porque ele já é um derrotado. Então nós não podemos subestimar o poder que ele tem, mesmo que limitado. Por que não podemos subestimar? Porque se nós abrirmos uma brecha, ele entra e faz morada. Ele entra e faz a bagunça. Então nós não podemos subestimar ele, mas também nós não podemos colocar ele acima de onde ele está. Demonizar tudo, achar que tudo é ele que faz, que tudo é mão dele. Por quê? Porque só acontece o que é permissão de Deus. Ele pode até fazer, mas ele só faz se Deus permitir. Então, quem é todo-poderoso é Deus, não é ele. Jó, quando ele vai para tocar na vida de Jó, ele pediu permissão a Deus para tocar na vida de Jó. Ele pediu permissão. Entenda como acontece, porque ele não achou falha na vida de Jó. Mas ele disse que não tinha falha na vida de Jó, porque Deus fazia tudo por Jó. Então ele fala como que se Deus deixasse ele tocar, ou ele tirar tudo que Jó tinha, Jó iria abrir brecha e iria dar permissão e iria pecar contra Deus. Então Deus permite que ele toque, permite que o diabo toque na vida de Jó. Entenda, é permissão de Deus. Entenda, é permissão de Deus, mas Jó não tinha falhas. Jó não tinha pecado. Jó era reto. Deus deu testemunha de Jó. Sabe o que é isso? É Deus chegar e dizer, ele é meu servo, ele é reto, ele é justo. Não há falha. E aí, quando Satanás recebe a permissão da parte de Deus para tocar na vida de Jó, que ele tira tudo, ele tira os bens de Jó, ele mata os filhos de Jó. Aí ele vai de novo dizer a Deus, porque ele fica irritado, porque ele achou que Jó ia pecar contra Deus. Ele achou que Jó, quando ele tirasse tudo de Jó, Jó ia simplesmente pecar contra Deus, Jó ia blasfemar contra Deus, Jó ia culpar Deus, ia reclamar, ia murmurar. Jó não pecou. E aí ele vai lá de novo. E ele diz que Jó não pecou porque Deus não deixou que ele tocasse na saúde de Jó. Que ele não tocasse no corpo. E aí Deus diz, toque então no corpo. Deus deu a permissão para o diabo tocar no corpo de Jó. O diabo foi e tocou no corpo de Jó. Tocou na saúde, tirou a saúde de Jó. Mas ainda assim, e ele ficou lá, quando ele tocou na saúde de Jó, ele ficou esperando Jó blasfemar contra Deus. Ele ficou esperando Jó reclamar. Ele ficou esperando Jó murmurar da situação. Jó se lamentar. Jó chegar e dizer, Deus, por que isso? Eu sou vítima, eu não mereço, eu sou teu servo, porque eu tô passando por isso, porque o Senhor tá fazendo isso. Mas Jó não fez. E Jó ainda fez melhor. Porque o diabo também estava esperando Jó dizer, isso é culpa do diabo. Isso é o diabo que está fazendo na minha vida. Não. Jó disse, Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, era como se Jó estivesse dizendo a Satanás, você tocou porque Deus te deu permissão. Você fez porque Deus te deu permissão. Você tocou, mas a permissão foi Deus que deu. Maior é Deus. Você tocou, mas você não é maior que Deus. Você tocou, mas foi Deus que permitiu que você tocasse. Então eu não vou te dar a ousadia de te dar crédito nenhum, porque a minha vida está na mão de Deus. E somente, segundo a permissão dele, é que pode acontecer qualquer coisa na minha vida. Era como se Jó estivesse dizendo isso. E nós, quando passamos a entender e a conhecer a batalha espiritual, e a entender que vivemos uma batalha espiritual, mas e a entender que principalmente a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, que a nossa luta não é carnal, que a nossa luta não se dá nesse mundo visível, nesse mundo natural, nesse mundo físico, nós passamos a
a não lutar mais contra o nosso irmão. Nós passamos a não enxergar mais o nosso irmão como inimigo. Nós passamos a não enxergar mais qualquer pessoa como nosso inimigo. Porque nós passamos a entender que algo no mundo espiritual está influenciando aquela pessoa. Algo do mundo espiritual está influenciando aquela pessoa contra a minha vida. Mas, se está influenciando aquela pessoa contra a minha vida, ainda é permissão de Deus. E é isso que eu venho trazer com esse estudo sobre batalha espiritual. Para que nós possamos entender e principalmente enxergar que eu não tenho que lutar contra os meus pais, contra os meus filhos, contra o meu marido, contra a minha esposa, contra o meu colega, contra a minha irmã de igreja, contra os meus vizinhos. Não, eu tenho que lutar contra o diabo e seus anjos. Porque é ele que veio para matar, roubar e destruir. Quando eu começo a enxergar o mundo físico como sendo influenciado e sendo consequência do mundo espiritual, a minha visão ela se torna mais ampla. Eu começo a não só viver segundo as leis e normas do mundo físico, mas eu começo a viver segundo os princípios que regem o mundo espiritual. E é isso que nós crentes precisamos entender. Que a nossa vida é regida pelo mundo espiritual. Há princípios espirituais aqui dentro e que eu preciso cumprir. E que eu preciso conhecer. E que eu preciso entender. Hoje nós fizemos a primeira parte desse estudo. No próximo vídeo nós iremos para a segunda parte. Lembrando, assista primeiro, leia a apostila, assista ao vídeo sobre as armaduras espirituais para depois esse vídeo e daremos continuidade no segundo, ou melhor, no terceiro.